gente estuda para concurso e a gente não tem crença limitante, por exemplo, relacionada a exatas, por exemplo, a prof, quando começou a estudar para concurso, eu não tinha uma crença limitante relacionada a exatas, por exemplo. Entende? Eu não tinha nenhuma crença que me limitava em relação a exatas. Então, quando por exemplo, eu ia estudar exatas, digamos que eu errasse uma conta lá. Botava lá 8 vezes 8 deu 72 na minha conta. 8 vezes 8 é 64, mas lá na minha conta, na hora, eu errei e deu 72. Putz, eu errei. Errei a questão por causa disso. Eu apago o resultado, refaço a conta, aprendo que eu errei e sigo em frente. Isso é o que acontece com uma pessoa que não tem crença limitante. Beleza? Só que quando uma pessoa tem uma crença limitante relacionada àquilo, aquele erro vira a sentença de morte para ela. Então, a mesma situação. Uma pessoa tá lá estudando exatas e erra uma conta. Deu 8 vezes 8 deu 72. E aquela pessoa tem uma crença limitante relacionada a exatas. Aquele erro se torna um gatilho para ela. Então ela já pensa, meu Deus, eu nunca vou ser aprovada. Eu nunca vou conseguir passar. Eu nunca vou passar. Por quê? Porque eu não vou aprender nunca. Como é que eu vou ser aprovada se eu erro uma conta dessa? Como é que eu vou passar se eu erro uma conta dessa? Nunca vou ser aprovada. Eu nunca vou passar. Nunca vou ser aprovada. Então, a mesma situação acontecendo com duas pessoas diferentes, com as mesmas condições de estudo, o mesmo professor, o mesmo material de estudos, o mesmo método, só que uma tem uma mente sem a crença limitante e a outra pessoa tem a mente com a crença limitante. O que vai acontecer? A pessoa que tem a crença limitante, ela vai relacionar um fato bobo do cotidiano com uma sentença de fracasso. E aí isso vai fazer com que ela desista, pare. Então, quando a gente observa pessoas que têm o começa e para, né? Começam a estudar e logo param, começam a estudar e logo param. Normalmente são pessoas com uma crença limitante muito forte em alguma coisa. Então essa pessoa se anima a estudar, né? Essa pessoa, ela fica com vontade de estudar, ela fica motivada a estudar, beleza? Só que logo acontece alguma situação no estudo que faz com que ela fique muito desanimada e fique achando que ela nunca vai ser aprovada. E aí, por conta disso, ela desiste, tá? Então, se você sofre com o começa e para, se você tem a tendência de começar a estudar e logo parar, começar a estudar e logo parar, fique atento, pode ser uma crença limitante aí. Pode ser uma crença limitante que quando você está estudando e acontece alguma coisa, algum pequeno problema do cotidiano, essa crença limitante faz com que você logo acredite que você nunca vai ser aprovada. Essa crença logo faça com que você já tenha vontade de desistir. Essa crença logo faça com que você ache que não é pra você, ache que você nunca vai passar. Então, essa crença limitante faz com que você faz com que você não enxergue a tua aprovação. Essa crença limitante faz com que você não visualize a tua aprovação, faz com que você visualize o fracasso. Certo? Então, é assim que a crença limitante funciona no nosso cérebro. Ela funciona dessa maneira. Da maneira via gatilhos, né? A crença limitante, ela é algo em que a gente acredita, que nos limita e que é ativada via gatilhos. Esses gatilhos acontecem no dia a dia. Então, se uma pessoa não tem crença limitante, ela passa pelo dia a dia sem ativar essa crença. Então, ela tem mais facilidade de seguir no longo prazo, ela tem mais facilidade de passar por situações difíceis. Por quê? Porque ela não tem uma crença limitante sendo ativada no cérebro dela. Já quando a pessoa tem uma crença limitante muito forte, a crença acaba
sendo ativada por gatilhos de crenças limitantes, e esses gatilhos vão ativando a crença. E quando essa crença é ativada, a pessoa tem vontade de jogar tudo pro alto, a pessoa tem vontade de se desesperar, a pessoa perde a fé, a pessoa para de enxergar a própria aprovação, assim por diante. E isso acontece com várias situações, né? Como eu falei antes, a situação da menina gordinha que depois tenta arrumar um namorado, isso é comum, tem várias. Eu poderia passar a noite inteira aqui enumerando situações de gatilhos de crenças limitantes, beleza? Tá, professor, e como é que eu posso criar crenças limitantes? Existem duas formas de você criar uma crença limitante. A primeira é a maneira passiva, que foi a maneira que eu falei antes. Você vai, ao longo da vida toda, ouvindo problemas, ouvindo fatos, ouvindo mentiras, e essas mentiras vão sendo cristalizadas pelo teu ouvido e vão sendo colocadas no teu lobo temporal. Então, se você passa a vida inteira ouvindo que você nunca vai arrumar um namorado porque você é gordinha, isso ao longo do tempo vira uma crença limitante de que você nunca vai arrumar um namorado porque você é gordinha. Se você passa a vida inteira ouvindo que você nunca vai ser ninguém na vida porque você é ruim em exatas, isso vai se tornando uma crença limitante no teu lobo temporal que vai sendo ativada por gatilhos ao longo da vida de que você nunca vai ser ninguém na vida porque você é ruim em exatas. Só que não é só de maneira passiva que as crenças limitantes se formam. Você mesmo pode formar crenças. Você mesmo pode desenvolver e fabricar crenças. Olha só, quando a gente fala coisas negativas sobre nós mesmos, o nosso ouvido, ele escuta, tá? E o nosso ouvido, ele escuta e ele não sabe, ele não faz a distinção se eu tô ouvindo de mim mesma ou se eu tô ouvindo da boca de uma terceira pessoa. Quando eu falo e repito uma coisa várias vezes, o meu ouvido vai escutando e ele não vai falando, isso foi a Karine que falou. Eu não vou acreditar. Ele vai ouvindo e vai cristalizando tudo. Então, se todo dia que eu for estudar, eu ficar repetindo que eu nunca vou ser aprovada porque eu sou ruim em exatas, eu nunca vou ser aprovada porque eu sou ruim em contabilidade, eu nunca vou ser aprovada porque não vai dar tempo, eu nunca vou ser aprovada porque eu não fui boa aluna, eu nunca vou ser aprovada porque meu marido não me apoia, se eu fico repetindo isso, o meu ouvido vai escutando isso. E o meu cérebro vai cristalizando isso aqui no meu lobo temporal. Você mesma pode fabricar crenças que podem te limitar, que podem ser usadas contra você. Não fabrique crenças contra você mesmo. Não repita coisas negativas sobre si mesmo.